Bora lá? No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre como se tornar um freelancer. Porra, isso daí é dica valiosa, essa vale ouro. Eu queria, na minha época, quando eu tava começando, que alguém tivesse falado pra mim como virar freela. Eu acho que até é um tema difícil, né, de tratar, porque não tem uma receita, né? Na verdade, a gente vai mais dividir um pouco da experiência de cada um aqui, né? Como foi pra gente. Não que, assim, com você que tá aí do outro lado também vai ser assim, né? Talvez você tenha outros caminhos, Como foi e como está sendo. Também, porque de uns tempos pra cá mudou um pouco o mercado. Caramba, e tá se transformando de um jeito radical aí. Então você que está entrando aí agora, fique esperto. Bom, eu acho que eu posso começar a falar um pouquinho como foi pra mim, né? Eu acho que pra eu começar a fazer freelas, né, foram dois fatores que foram importantes, que eu acho que foram os mais importantes. O primeiro deles foi conhecer as pessoas certas, né? Quem são as pessoas certas? No meu caso, foram as pessoas que eu estudei audiovisual e os professores. Em primeiro lugar, foram os professores. Né? Outras pessoas que foram importantes também, mas aí eu já estava trabalhando, foram as pessoas que eu fui conhecendo, né, ao longo dos trabalhos, né? Isso é a primeira coisa, né? Ou seja, você conhecer as pessoas que podem te chamar para freelas, né? Te apresentar para outras pessoas que podem te contratar, né, para freelas, né? Isso é bem valioso. Né? Agora, quem são essas pessoas? Putz, só vivendo a vida você vai perceber. Às vezes, quem você acha que pode ser a chave assim para te trazer, ela não vai te dar nada, sabe? Mas às vezes pessoas que você vai nem achou que você trabalhe de graça para ele várias vezes, na verdade. Tem uns sacanas assim, então fica de olho aberto, fica esperto, porque tem gente assim. Explorador tem todo lugar. Fica esperto. Acho que uma coisa importante que você falou aí é que assim, não adianta nada você conhecer as pessoas certas também, se você, quando você conhecer elas, você não fizer um bom trabalho, você não fizer a sua parte direito. Porque você pode ter ótimas oportunidades, conhecer gente muito boa, ter a sorte de encontrar as pessoas certas, e se você não fizer um bom trabalho, não vai adiantar nada. Você não vai ser indicado novamente. Você talvez vai fazer aquele trabalho ali e depois nunca mais. Então, uma das chaves é conheça as pessoas certas e trabalhe bem com essas pessoas, que elas vão te indicar para mais pessoas. O trabalhar bem, né, que você trouxe aqui, ele é importante, né? Você tem que entregar um trabalho razoável, né? Atender a necessidade lá do que precisa, né? Porque se você não entregar isso, dificilmente você vai ser chamado de novo. A não ser que, né, além de um trabalho que pode ser bom, pode ser mediano, enfim, mas você ter boas relações com as pessoas, você tratá-las bem, mas não é bajular, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando de ter respeito mesmo, de você ter tipo uma postura, de você chegou no trabalho, você vai cumprimentar todo mundo, desde do diretor, da galera que tá lá da equipe, mas também a galera da limpeza, a galera que tá fazendo o rango, você ser legal com todo mundo, isso abre muitas portas. Uma parada que as pessoas estão perdendo e que é muito valiosa é a tal da empatia. Você ter empatia com os outros faz parte também desse ser educado, desse... Então, assim, a gente não tá falando de nada demais. Assim, pelo menos meu pai e minha mãe sempre me ensinaram isso, a ser educado com todo mundo, a tratar todo mundo de igual para igual. Eu não sou menos que ninguém, eu não sou mais que ninguém. Não é porque eu sou fotógrafo que eu vou tratar alguém que está, vamos dizer, na hierarquia abaixo de mim, numa festa de aniversário, por exemplo. Eu não vou tratar essa pessoa diferente, como menor ou como pior do que eu. Eu vou tratar ela com respeito e assim eu espero ser tratado. Então, esse conhecer as pessoas certas, se tiver atrelado a você tratar bem os outros, você fazer um bom trabalho, igual o Di falou, mesmo que seu trabalho seja mediano, você pode melhorar ele. E até quando você tem esse tipo de relação, as pessoas com quem você trabalha te dão o toque. Essas fotos não ficaram tão boas, ficaram um pouco escuras, ou então, cara, os movimentos de câmera não ficaram tão legais. Já aconteceu comigo, eu já fiz trabalhos no começo, e mesmo depois de um tempo, quando eu peguei um trabalho diferente, a primeira vez que eu trabalhei com gimbal, eu tinha uma dificuldade ali, e as pessoas que eu trabalhei me deram toques, e eu melhorei. Então, você se dedicar e você ser educado com as pessoas vai abrir muitas portas para você.
Com certeza. Eu também, enfim, concordo com tudo, né, que você disse aí. Realmente essa parte da relação interpessoal, ela é preciosíssima. Porque às vezes você pode ter um trabalho incrível, você pode, tipo, entregar fotos maravilhosas, nossa, vídeos, né, incríveis e tal. Mas você se você for um arrogante, uma pessoa escrota, cara, não vão te chamar. Quer dizer, pode ter gente que vai, né, se o seu contratante aí é alguém que só tá interessado no resultado, né, tudo bem, quer que se dane, se que você tratar mal as pessoas da equipe, né. Pode ter isso, mas assim, eu acho que a grosso modo não é. Você não ser uma pessoa agradável e você sempre trabalhar num ambiente onde as pessoas não gostam de você. E você vai sentir isso. Então, é muito melhor você ser uma pessoa agradável, ser gentil, ser cordial com os outros e trabalhar num ambiente tranquilo. A gentileza abre portas, né? Já diria o adesivo do carro, do meu carro. Tem um adesivo, só que era do meu amigo esse carro. Do Jeff. E tá lá, gentileza gera gentileza. Então guarda essa se você nunca tinha ouvido, porque é muito real. E a segunda coisa, né, que eu falei no comecinho, né, eu acho, pra mim pelo menos, que foi todo o diferencial, né. Claro, eu busquei formação, né, estudar alguma coisa, eu estudei cinema, né, foi minha porta de entrada, mas no curso de cinema, eu acho que eu tive muito mais contato com teoria. Prática mesmo, eu não tive. Mas toda faculdade é desse jeito, né? É muito pouca prática que você tem. A teoria pra caramba e tal, e aí a prática é quando você começa a trabalhar, não tem jeito. Tudo é assim. E pra começar a trabalhar, né? Como que você vai começar a trabalhar se você fala, tem experiência? Fala, não. Né? Esse é o problema. Aí que vem o que eu fiz foi ser cara de pau. Eu primeiro, vocês estão descobrindo hoje, hein? Me contrataram aí primeiro. A galera que contratou ele primeiro aí, se assistir esse vídeo, cara, pegou o cara, o cara tava precisando, mas eu desenrolei legal. Foi onde a gente se conheceu, inclusive. Foi nas oficinas. Ô, louco, tá vendo? Eu vi que eu senti um cheirinho de novato quando eu vi lá. Não, vai dar tempo de colocar legenda, de colocar libras e tudo. Eu falei, mano, vai dar merda isso aí. Mas deu certo, né? Ia pegar uma bucha violenta quando eu entrei lá. Não, e ele queria pôr mais coisas no filme do que precisava. Eu falei, mano, põe menos coisa que vai. O tempo é curto nas oficinas, você tem que editar rápido. E ele, não, vai dar tempo. Aí quando eu vi, ele tava lá meia-noite. Virei a noite, foi. Virou a noite, tá vendo? Não ouviu a voz da experiência na época. Eu era a voz da experiência. Pois porque eu não tinha experiência, né? Eu entrei no projeto, só para contextualizar, era um projeto de oficinas, né? De cinema. E apesar de eu saber na teoria um monte de coisa, já tinha tido umas práticas, né? De fazer curtas e tal, mas a parte técnica de operar câmera, operar ilha de edição, eu não tinha ainda feito muito pouquinho, sabe? Eu mais sentava com alguém que tava lá operando e eu ficava dando meu espetáculo. Só que, né, eu falei, sei editar. Porque assim, eu tinha mexido num programa assim minimamente. Eu falei, eu desenrolo, né? Vou tentar correr atrás. E foi meio nessa, né? Eu falei, eu sei editar, pode confiar, eu vou. E eu fiz, né? Só que eu aprendi fazendo esse primeiro trampo. Então, às vezes você tem um pouco de ousadia. Eu falei lá brincando, tipo, o cara não ouviu a voz da experiência, só que assim, o importante ele entregou. Entreguei. Quando ele virou a noite, mas ele entregou. E a gente lá tinha o objetivo de entregar o vídeo pronto até um X horário. E ele entregou. Então, cara, isso aí, no começo, igual ele falou, tem que ser cara de pau, tem que meter as caras, tem que fazer. Se algo der errado, aprenda com seus erros e continue. Só não vai entrar na enrascada de você prometer algo que você nunca fez ou não tem nem ideia de como faz, né? No meu caso, eu podia não ter feito. Mas, teoricamente, eu sabia como aquilo poderia ser feito. Então, assim, eu sabia alguma coisa. E né? fora eu não fui tão aventureiro assim. Fora que ele tinha vamos dizer, a segurança de ter outros 2 editores perto dele. Sim, se desse uma merda muito grande, essas pessoas iam poder salvar ele. Então, assim... Fora o fato de entregar, ele ainda tinha um paraquedas. Você e o Jeff, né? E o Léo, né? Que eu cheguei pra cobrir ele, né? E ele foi. Nessa daí... Opa. Deve ser algum... Não, é alarme. Que horas são agora? 4 horas. Tá, então a gente tem que... Então, assim, eu não era o editor, acho, nessa oficina, mas
tinha uns amigos que eram editores. Você não tava... Foi a área de Campo Limpo. Eu não sei se eu era editor nessa daí. Eu acho que nessa daí eu só deu aula, né? Eu só monitorei grupo. É mais ou menos isso. Procure trabalhos, faça os trabalhos e conheça as pessoas, tal, para você fazer essas conexões. Agora, vou falar um pouquinho da minha experiência. Assim. Eu tenho uma coisa que é um erro meu, sempre foi. Eu não sou uma pessoa das redes sociais, das mídias sociais. Vocês estão me vendo aqui agora fazendo esses vídeos e alguns podem achar, não, mas o cara até que é desenrolado, ou não, podem me achar também um tapado que tá falando um monte de bobagem, mas enfim. Só para resumir para vocês, eu não sou uma pessoa das mídias sociais, eu não gosto de aparecer nas fotos, eu não gosto de aparecer no vídeo, apesar de estar aqui, vocês podem não acreditar, mas não é uma coisa que é comum para mim. Então, eu nunca tive forte esse lance das mídias sociais para poder me relacionar e fazer contatos. Cara, é um erro. Eu sou fotógrafo, eu sou câmera. Eu deveria ter Instagram, essas paradas todas. Eu sei que são ferramentas que são muito, muito úteis. E eu não utilizo elas. Então, assim, eu sei que é um erro meu. Se tudo der certo, vou corrigir isso nesse processo de 1 ano dos vídeos aqui. É outra coisa que tá nas minhas metas de corrigir. Só que até aqui eu não tenho isso. Aí você fala, então como você consegue trabalhos? Isso, de faz um trabalho aqui, faz um trabalho ali, uma pessoa te indica aqui, outra te indica ali, e nunca me faltou trabalho. Assim, eu agradeço muito por sempre as pessoas com quem eu trabalhei me indicarem para outras pessoas. E é desse jeito que eu fui sendo indicado por um, por outro, e consegui me manter aí, já tem 20 anos no mercado, e sempre trabalhando, e trabalhei em alguns momentos em lugares fixos que depois outras pessoas me contrataram fora para ser freelancer, então assim, um trabalho traz o outro. A partir do momento que você começar a fazer, os trabalhos, você vai começar a ter essa rede, e essa rede sempre vai te indicar. Tem gente que eu trabalhei há 10 anos atrás e vira e mexe me chama para trabalhar. Tem um menino que eu conheci, o Lucas, conheci ele, ele era aluno de uma oficina Tela Brasil depois que eu já tinha saído e estava trabalhando na J Leiva. E aí eu conheci ele, eu apoiei ele no começo, eu chamei ele para trabalhar comigo, porque eu vi que ele era interessado, ele começou a trabalhar lá na J Leiva, fazer uns freelas, e depois agora ele me chama para fazer trabalhos com ele, que ele entrou no ramo de casamentos e tal. Então assim, é desse jeito, a rede vai sendo criada. A aranha não faz a teia de uma vez só. Ela faz um fio, ela puxa outro, e assim vai ramificando até virar uma teia completa. É mais ou menos assim. Você vai fazer um trabalho, que vai puxar outro, e quando você vê, você tem uma rede de contatos que vão sempre estar te chamando. Se você fizer bons trabalhos, se você for uma boa pessoa, vão estar sempre te chamando para mais e mais trabalhos. Total. O que o Wagner falou aí a prova viva, a gente tá aqui agora. Porque o primeiro trabalho que eu fiz, né, que foi de educação, né, com audiovisual. Foi onde eu conheci ele, e aí a partir desse trabalho, ele me indicou para trabalhos, para freelas, né, de câmera, de fotografia, né, me ensinou muita coisa também de câmera, já que eu tinha essa defasagem muita coisa com ele também. Sim, a gente sempre trocou, né, o Jeffinho também, né, ele que me indicou pro primeiro freela que eu fiz, foi, se eu não me engano, foi ele que me indicou, ele falou, tem um freela aí tal de câmera, você quer? Eu falei, pô, preciso, eu fui, não sabia operar direito a câmera, mas eu falei, tá, vamos aí. E eu fiz, sabe? Entreguei, gravei melhor que eu pude, né? Não foi? Pra deixar claro, também outra coisa, edição. Mas me chamaram de novo, então gostaram do trampo. Eu nunca fui editor, nunca tive uma formação de editor. Eu já contei isso aqui, a minha aula de edição foi aqui corta, aqui cola, aqui salva, com meus amigos Léo e Jeff, eles que me ensinaram dessa forma. A gente fala brincando, claro que eles me ensinaram muito mais que isso, só que eles falaram para mim, você já tem a linguagem na sua cabeça, então a gente só precisa te ensinar as ferramentas né? Aqui do programa. E depois que você aprender, é horas de voo, é igual ao avião. Você vai ter que sentar na cadeira da edição e voar um tempão para poder pegar a experiência. Pegando esse gancho, né? É muito valioso, né? É mais valioso você
dominar o conceito, entender o conceito da coisa do que qual botão que você tem que apertar. Porque o software é o de menos. Se você, né, como o Wagner está falando aqui, ele já tinha dentro dele essa coisa do olhar, de sentir o ritmo, de assistir muito filme. Pulsação do filme. Exatamente, né? De tanto ver filme. Vocês mesmos aí do lado, né, que falam, pô, nunca estudei de cinema, eu não vou saber fazer audiovisual. Cara, você vê filme desde criança, então você já sabe, você só não sabe que você sabe. E não sabe o nome das coisas. Exatamente. Mas continua. Então, aí eu, durante uma época, logo após a pandemia, um amigo nosso, o André, me falou, cara, eu vou precisar sair de um trampo que eu tô editando, que eu vou fazer um longa, então eu vou precisar sair durante um tempo lá, eu não queria deixar os caras na mão. Eu falei, pô, André, mas eu não sou editor, né? Aí ele, não, mas você editava nas oficinas. Eu falei, então, lá eu editava porque fazia parte do trabalho, mas assim, eu não tenho uma formação de editor. Ele falou, cara, não, tipo, vai lá. E eu fui e trabalhei durante quase 6 meses nessa empresa, editando aulas. Então, é isso, cara. Tipo, quando alguém indica você, e eu cheguei lá e mandei a real. Isso é outra coisa. Sejam sinceros também. Se você tá aprendendo, se você tá começando, eu fui sincero. Eu falei, você manja de After? Eu falei, não. After eu não manjo. A única coisa que eu fiz no After foi uma animação ou outra de uma letra ou outra, assim, mas coisa muito básica, muito básica. Mas se vocês estiverem dispostos a me ensinar, eu tô aqui para aprender. E eles me aceitaram lá, eu editei durante um bom tempo as aulas e eles me ensinaram muita coisa de After, aprendi muita coisa lá. Então, assim, também tem isso. Se você demonstrar que você tem vontade de aprender, tem muita gente que vai querer contar com você no time, mesmo que seja para colocar você primeiro como um terceiro câmera, para depois você... Então, demonstre que você quer aprender. Isso é outra coisa valiosa para quem está começando, para quem quer pegar os primeiros freelas, porque vai fazer muita diferença. Total. Bom, então essas foram algumas dicas e impressões sobre a nossa própria experiência aí, mas que eu acho que tem tudo a ver com a experiência de outros profissionais freelancers também. Se você tem as suas experiências, também põe aí nos comentários aí, fala como você começou ou como você está pensando em começar, porque a gente sabe que o começo é difícil, só que você vai ter que passar por essa fase e com essas dicas aqui que a gente deu, talvez você consiga passar por essa fase um pouquinho melhor do que a gente, sofrendo menos, que a gente teve que dar umas cabeçadas aí para passar por ela. Então, se você gostou do nosso vídeo, desse conteúdo aqui, compartilha com seus amigos, deixa o seu like aqui e se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve aí, não custa nada, é rapidinho. Se inscreve aí e bora lá! Bora lá!